Fala pessoal, vamos para mais uma rodada de dicas de apostas para amanhã, dia 29, e vamos trazer aqui mais estatísticas e informações para vocês estarem se baseando e tirando suas próprias dicas de apostas e muito mais. Desde já aí deixe o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho de notificações e deixem sugestões aí para que a gente possamos estar trazendo um melhor suporte para vocês. Então desde já se inscreve no canal aí e deixe seu like. Vamos direto ao assunto para nossas dicas de apostas amanhã. Vamos lá. Então começaremos aqui com Nancy e Amiens, jogo válido pela Copa da França, oitavas de final, mata-mata, jogo único. Então, a equipe do Nancy aí, que é a equipe mandante, vem de 7 jogos consecutivos, levando gols nesses 7 últimos jogos. 5 dessas 7 partidas terminaram com mais de 3 gols, e ambas as equipes conseguiram marcar nos últimos 5 jogos aí do Nancy. E a equipe do Amiens, nos últimos 6 jogos, as 6 partidas foram abaixo de 10.5 escanteio. E a equipe do Nancy nas últimas 8, 7 delas também foram abaixo de 10.5 escanteio. E no confronto direto aí, a equipe do Amiens venceu uma partida dentro de casa contra a equipe do Nancy. E as últimas 2 aí, que foi na casa do Nancy, terminou pelo placar uma partida de 2-2 e outra de 1-1. As 2 equipes aí conseguiram marcar gols. Então para essa partida aí, nós vamos ficar com o ambos marcam, o jogo acima de 1,5 e o jogo acima de 2,5. Pelas estatísticas aí, se você quiser fazer o tipo de aposta, pode ficar à vontade. E mais uma ótima opção aí para essa partida é escanteios abaixo de 10.5. Como nos últimos jogos aí das equipes, elas é o que vem dando, então é outra ótima opção, escanteio abaixo de 10.5. Nossa próxima partida também válida pela Copa da França, oitavas de final, mata-mata e jogo único, entre Toulouse e Versailles. O Toulouse, para quem não conhece, é uma equipe da segunda divisão aí do campeonato francês, ocupa a primeira colocação e vem numa temporada mais consistente, dificilmente consegue perder, e quando joga dentro de casa, que ela se sente confortável na partida, costuma marcar muitos gols. Porém, na média aí de escanteios, nos últimos 8 jogos do Toulouse, 6 deles foram abaixo de 10.5 escanteio. Já a equipe do Versailles é uma equipe que vem aí de 16 jogos sem derrota na Liga Nacional 2 da França, que é conhecida como a terceira divisão. Sim, é uma equipe da terceira divisão que passou para essa fase e costuma marcar muitos gols também. E a equipe do Toulouse vem de, como eu falei, 7 jogos sem derrotas. Então para essa partida aí nós vamos ficar. Embora a equipe do Versailles já tenha surpreendido aí, eu creio que seja uma partida para o Toulouse ficar comandando aí. Então vamos colocar jogo abaixo de 10.5 escanteio. O Toulouse para marcar 2 gols. Se você quiser arriscar mais aí, como a equipe do Versailles consegue marcar gols, você pode colocar ambos marcam e até o jogo acima do 1,5. E pode ficar à vontade aí devido às estatísticas, mas eu acho que a equipe do Toulouse leva essa fácil. Mais uma partida aí válida pela Copa da França, oitavas de final, entre Reims e Bastia. O Reims, para quem não conhece, é uma equipe aí da primeira divisão do campeonato francês, uma equipe que subiu da segunda divisão e logo no começo da temporada aí começou a dar muito trabalho para os times maiores aí da França, e depois agora deu uma caidinha, mas mesmo assim ainda costuma ser uma equipe enjoada. Então o Bastia aí, a equipe da segunda divisão, não vem nada bem lá na segunda divisão, tá ali mais ocupando meio de tabela, mais para baixo do meio de tabela, brigando ali por rebaixamento. Tá ocupando mais ali aquela posição e vinha na crescente e agora deu outra caída. Então nos últimos confrontos aí o Reims vem de 3 jogos nas suas últimas partidas sem vitórias e sem marcar gols. Porém ele enfrentou o PSG, né, na última partida e acabou perdendo. Então aqui para essa partida nós vamos eu creio que o Reims vai vencer a partida, então nós vamos de Reims para arriscar mais um pouco, o Reims para marcar 2 gols. Se você quiser apostar pelo fato de ser Copa, os times largar um pouco de mão, se bem que o Reims, um time pequeno, avançar na Copa da França para ele vai ser um ótimo objetivo. Então se você quiser pode botar até um ambos marca aí, o jogo acima do 1,5, mas eu creio aí que o Reims vença, por ser uma equipe bastante mais organizada ali
Já vi alguns jogos e costuma dar muito trabalho. Então vamos de remes ou empate, ambos marcam e você tem até a opção de acima do 1,5. Outra partida válida pela Copa da França e oitava de final entre o Olympique de Marseille e Montpellier. O Olympique de Marseille aí vem uma boa sequência de 8 jogos sem derrotas, vem de 8 jogos invictos, e nas suas últimas 5 partidas aí, 4 delas não saíram mais de 2.5 gols, não tá saindo mais de 3 gols, 3 ou mais de 3, tá saindo de 2 gols ali para baixo nas últimas 4 partidas aí. Só que das últimas 5, todas as 5 saíram mais de 10.5 escanteios. A equipe tá tentando aí jogar, né? Já pelo outro lado aí, a equipe de Montpellier nos últimos 7 jogos, 5 deles foram abaixo de 10.5 escanteio. E no confronto direto aí, a equipe do Olympique de Marseille vem de 5 jogos sem derrotas para a equipe do Montpellier. E nos últimos 5 jogos, 4 dessas partidas entre as duas equipes aí foram ambos marcam, as duas equipes marcaram, e costuma ser um jogo com bastante gols. Então para essa partida aí nós vamos de ambos marcam, jogo acima de 1,5 e até o 10.5 escanteio acima de 10.5 escanteio. E se você quiser também aí, pelo fato do Olympique de Marseille vir na sequência ótima, a equipe de Montpellier não está muito bem, mas é uma equipe bastante enjoada. Você pode até arriscar ali no Olympique de Marseille, é o favorito do confronto, óbvio, mas a equipe do Montpellier é bastante enjoada. Então, essas são as estatísticas para essa partida. Porém, eu acho que ambos marcam aí de certeza. Então, agora trocando de chavinha aqui, vamos falar sobre a Championship, o jogo entre Barnsley e Bournemouth. O Barnsley aí é a equipe péssima da Championship, é o lanterna com apenas 14 pontos, enquanto a equipe do Bournemouth ocupa a terceira colocação aí, brigando playoffs aí para subir para a primeira divisão com 49 pontos. Não vem aí numa sequência tão boa, né? Vem de uma derrota, porém a equipe do Barnsley vem de várias derrotas aí seguidas, vem levando bastante gol. A equipe do Bournemouth, que é a equipe visitante aí, também vem levando muitos gols. E nos últimos jogos, de 6 partidas, a equipe do Barnsley, que é a equipe da casa aí, em 5 delas, os jogos saíram mais de 2.5 gols, 3 gols ou mais. E no confronto direto, a equipe visitante tem levado vantagem. A equipe do Bournemouth tem marcado bastante gol em cima do Barnsley. Então, para essa partida, nós vamos ficar com o Bournemouth fora, jogo acima de 2,5, ou o Bournemouth para marcar 2 gols. Eu acho que essa é uma boa partida para sair gols, então é isso. A próxima partida aqui da Championship, segunda divisão da Inglaterra, é entre o líder Fulham e o Blackpool. O Fulham ocupa a primeira colocação aí da Championship com 57 pontos, enquanto o Blackpool ocupa ali meio de tabela, a 14ª colocação com 36 pontos. E a equipe do Fulham é a equipe que vem desmontando todos os times que ele tá pegando aí pela frente. Nas últimas 4 partidas aí que ele jogou, ele marcou 6 gols em uma partida, 6 gols em outra, marcou 7 em uma e 3 em outra. Imagine a média dessa equipe nas últimas 4 partidas, galera. Então, e a equipe do Blackpool vem aí até 2 vitórias, porém para essa partida aqui, embora nos confrontos das duas equipes aí não tenha saído muito gols, eu creio que a equipe do Fulham vai fazer uns 3 gols aí na equipe do Blackpool. Então para essa partida aí nós vamos ficar com o Fulham casa, Fulham para marcar 2 gols, Fulham até para marcar 3, e você quiser arriscar mais, pode até colocar ambos marcam, porque a equipe do Fulham aí ela joga muito aberta e pode acabar levando um gol no contra-ataque. Mais uma partida aí válida pela Championship entre Luton Town e Blackpool Wolves. Luton Town ocupa a 11ª colocação com 38 pontos, enquanto o Blackpool Wolves é o segundo colocado com 52 pontos. A equipe do Luton Town aí ela vem no alto e baixo no campeonato, porém ela vem numa pequena crescente. E a equipe do Blackpool Wolves aí, nos últimos 5 jogos, 4 deles não saíram mais de 2.5 gols. Foi de 2 gols para baixo. Nos últimos confrontos entre as duas equipes, a equipe do Blackpool Wolves tem 3 jogos invictos contra a equipe do Luton Town. Nas últimas 5 partidas,
4 delas, as 2 equipes conseguiram marcar no confronto. Dessas 5 partidas, todas elas foram menos de 10 pontos em escanteio. Então, para essa partida aí, nós vamos ficar de jogo menos de 10 pontos em escanteio. Ambos marcam. E como a equipe do Blackpool Wolves, que é o segundo colocado, ele tem um ótimo percentual fora de casa, você pode até apostar nele, ou então 2x, que é Blackpool Wolves e empate. Mais uma partida aí válida pela Championship é entre Middlesbrough e Coventry. Então, Middlesbrough ocupa aí a 8ª colocação com 42 pontos, enquanto a equipe do Coventry ocupa ali a 9ª colocação, né? Logo uma colocação abaixo aí do Middlesbrough com 40 pontos. As 2 equipes aí vinha da ótima sequência. A equipe mandante, que é a equipe do Middlesbrough, vinha na sequência muito melhor, porém teve sua sequência quebrada pelo vice-líder Blackpool. E o Coventry ele vem de uma oscilação, vence, perde. E nos últimos jogos aí entre as 2 equipes, o Coventry venceu a última partida, que foi lá no turno. Então, e nas outras partidas aí costumou sair muito gol, e a equipe do Middlesbrough também costuma vencer, mais assim quando é em casa, quando ele é o mandante. Então, para essa partida aí nós vamos ficar com o Middlesbrough, que vem no ótima crescente dentro de casa, porém aí ela teve essa sequência quebrada, mas vem numa crescente aí dentro de casa. A equipe do Coventry vem no altos e baixos, então nós vamos de Middlesbrough. Ambos marcam, o jogo acima de 1,5 e abaixo de 10,5 escanteios, que a frequência dessas 2 equipes são baixas também. Então esse é o palpite e as estatísticas para essa partida. Mais uma partida aí pela Championship entre Queen's Park Rangers e o Reading. Queen's Park Rangers aí ele ocupa a 4ª colocação do campeonato com 48 pontos, enquanto a equipe do Reading ocupa a 21ª colocação com 22 pontos. A equipe do Reading aí, que é a equipe visitante, vem numa sequência terrível aí, 8 jogos sem vencer, e dessas 8 partidas aí, 5 delas foram derrota. Enquanto a equipe do Queen's Park Rangers, que é a equipe mandante aí, vem de 6 jogos sem perder, sendo que 5 foram vitórias. E nos últimos 6 jogos aí da equipe visitante do Reading, 5 delas saíram mais de 3 gols ou mais, acima de 2,5. Porém, aí no confronto direto entre as 2 equipes, nos últimos 6 jogos, a equipe do Reading está com 6 jogos aí invicto sobre a equipe do Queen's Park Rangers. Porém, 3 foram empate e 3 foram vitória do Reading, tudo por 1-0. E nas últimas 9 partidas aí entre essas equipes, 7 delas foram abaixo de 2,5 gols. Porém, para essa partida, pelo momento, nós vamos de Queen's Park Rangers. Vamos de Queen's Park Rangers para marcar 2 gols. E vamos de escanteios abaixo de 10,5 aí. Você pode ficar à vontade aí para fazer outro tipo de aposta devido a essas estatísticas aqui. Agora, trocando um pouco aqui a chavinha, vamos para a 2ª divisão do Campeonato Espanhol. Partida entre Amorebieta e Girona. O Amorebieta aí ocupa a 20ª colocação do Campeonato Espanhol da 2ª divisão com 21 pontos, enquanto a equipe do Girona ocupa a 6ª colocação com 38 pontos, está ali dentro da zona de playoffs para brigar por acesso. A equipe do Amorebieta tem 7 jogos que não vence, é uma equipe que empata muito. A equipe do Girona aí vem de 9 jogos sem perder dentro do campeonato, sendo que 6 delas foram vitórias e 2 empates. Porém, ela vem de uma derrota, de um empate aí, que foi a derrota na Copa do Rei e o empate pelo Campeonato Espanhol. Porém, é uma equipe que, quando joga fora de casa, costuma vencer. E a equipe aí, mandante do Amorebieta, de 7 partidas, nas últimas 7 dela, as ambas equipes marcaram aí no confronto. Então, para essa partida aqui, nós vamos ficar de ambos marcam. Pode até rolar em um empate seco. E se você quiser arriscar mais, pode até colocar no Girona, ou então 2x aí, mas eu creio que o Girona possa vencer aí essa partida. A próxima partida aí também é pelo Campeonato Espanhol da 2ª divisão, partida entre Eibar e Huesca. Boa partida aí. Lembrando que o Huesca aí ultimamente, junto com o Eibar, disputaram a 1ª divisão, né? Para quem acompanhava o espanhol vai lembrar muito bem. Então a equipe do Eibar aí ocupa a 2ª colocação com 46 pontos, perdão. Com o mesmo número de pontos do líder Almeria, e vem de 3 vitórias
de 3 jogos aí sem derrotas e numa ótima sequência de vitórias, empates também quando joga mais fora de casa, porém quando joga em casa costuma vencer. A equipe do Huesca não faz uma ótima temporada, porém é uma equipe bastante indigesta. Nos últimos confrontos aí das equipes, partidas diretas, nos últimos 4, a equipe do Huesca venceu 2 pelo placar 2-0 quando foi o mandante, porém quando foi o visitante não se deu muito bem, saíram mais empate. Porém para essa partida, devido ao momento aí do vice-líder Eibar, nós vamos de Eibar o empate, ou então partida acima do e-mail. Se você quiser arriscar em ambos marcas também pode arriscar, mas eu creio que o Eibar leva essa partida. Outra partida aí válida pelo Campeonato Espanhol da segunda divisão entre Real Oviedo e Almeria. O Real Oviedo ocupa a 10ª colocação ali com 33 pontos, enquanto a equipe do Almeria é o primeiro colocado aí com 46 pontos e vem de uma sequência terrível aí a equipe do Almeria, que é o visitante, com 5 jogos sem vencer, uma frequência baixa aí de gols, vem com aí na maioria dos jogos, tanto o Almeria, tanto o Real Oviedo, as partidas abaixo de 10.5 escanteios, porém no confronto direto, as duas equipes aí, nos últimos 3 jogos, as duas equipes marcaram gols, ambas marcaram, e todas elas foram acima de 2.5 gols. O Almeria no confronto direto vem de 5 jogos sem perder para o Real Oviedo. Então para essa partida aí, nós vamos de ambos marcam, jogo acima de 2,5, e um dos dois vai ter que quebrar essa sequência negativa aí, mas eu vou ficar com a Almeria. Então eu vou de Almeria aí, ou 2x, mas eu creio que o Almeria vai quebrar sua sequência aí terrível sem vencer e vai levar essa partida. Agora trocando a chavinha, indo direto para o Campeonato Belga da primeira divisão, partida entre Cercle Bruges e Ostende. A equipe mandante aí do Cercle Bruges ocupa a 7ª colocação com 34 pontos, enquanto a equipe do Ostende ocupa a 10ª colocação com 16ª, com 24 pontos. E a equipe do Cercle Bruges, a equipe mandante, é uma ótima equipe, aí vem de 4 vitórias seguidas, 3 vitórias seguidas dentro do campeonato, e vem numa ótima frequência de gols. A equipe do Ostende é aquela que fica no meio ali, altos e baixos, tá mais para a zona de rebaixamento. E nos últimos confrontos diretos aí, nas últimas 7 partidas, saiu mais de 2.5 gols, 3 gols ou mais entre as duas equipes. Nas últimas 8, 7 delas foram ambas marcam. Então é um jogo que costuma sair muito gol. Então para essa partida nós vamos de Cercle Bruges, casa, Cercle Bruges para marcar 2 gols. Você pode até botar o ambos marcam, e se você for mais arriscado pode até botar ambos marcam sem caso. Tem várias opções aí para você estar apostando nesse jogo, porém eu creio que a equipe do Cercle Bruges aqui, por ser muito organizado, eu gosto muito dessa equipe. Toda vez que eu apostei nela, ela me deu um ótimo retorno, então eu acredito que ela leve essa partida. Mas você tem mais opções aí que eu falei, que você pode estar pensando aí para colocar para essa partida. E também, nas últimas 5 partidas aí, todas as 5 no confronto direto aí entre essas duas equipes foram abaixo de 10.5 escanteio, e você tem mais essa opção aí para estar apostando. E agora falando sobre o Campeonato Paulista aí, esse será o nosso primeiro jogo sobre aposta aí de times brasileiros. Então São Bernardo aí vem uma vitória fora de casa sobre o Água Santa, porém o Palmeiras aí tá fazendo seus últimos testes para o Mundial. E eu creio que o Palmeiras aí, devido às suas últimas partidas aí, conseguindo já desempenhar um ótimo futebol e marcando gols, eu creio que o Palmeiras aí para essa partida vença, e vença bem. Vamos até aí colocar Palmeiras seco, Palmeiras para marcar 2 gols. Se você quiser arriscar mais um pouco, pode até colocar ambos marcam, mas eu acho que o Palmeiras nessa partida aqui tem uma grande chance de levar mais essa vitória aí na sua preparação aí antes de embarcar aí para o Mundial. Mais uma partida aqui brasileira no Campeonato Carioca entre Volta Redonda e Flamengo. Volta Redonda aí na sua estreia perdeu para o Vasco naquela derrota lá por 4-2, e o Flamengo conseguiu vencer a equipe ali da Portuguesa pelo placar de 2-1. Lembrando que o Flamengo tá jogando com a gurizada aí, né? E embora o Flamengo jogue com a gurizada aí, é muito superior ainda. Há muito time pequeno aí do Rio de Janeiro que são muito fracos, eles sempre demonstram ser muito fracos. Então aí para essa partida, no máximo a gente vamos arriscar assim um pouco mais alto no ambos marcam, mas eu creio que o Flamengo vença essa partida. Você também tem a opção de acima do e-mail, porém
tem outra opção, que é o Flamengo para marcar 2 gols. Eu acho que a gurizada aí vem bem e vai conseguir vencer o Volta Redonda. Outra partida aqui pelo Campeonato Carioca é entre o Vasco da Gama e Boa Vista. O Vasco da Gama teve uma boa estreia diante da equipe do Volta Redonda, né? Venceu fora de casa pelo placar de 4-10 e até com uma bela atuação aí. Enquanto a equipe do Boa Vista deu um trabalho imenso, a equipe do Botafogo empatou pelo placar de 1-1 aí. Lembrando que o mando de campo era do Boa Vista, só que o jogo foi no Newton Santos. Então aí, o Boa Vista é uma equipe que costuma dar muito trabalho aí quando enfrenta o Vasco, né? Para quem não sabe. E costuma marcar gols na equipe Cruz Maltina. Então, para essa partida aí, nós vamos de Vasco para marcar 2 gols. Ambos marcam e você tem até a opção de jogar no Vasco, mais que aquele receio ali da equipe do Boa Vista conseguir dar um trabalho. Então, você tem ambos marcam ali. Tem o Vasco aí para marcar 2 gols, porque eu creio que o Vasco vai levar gol do Boa Vista. Mas eu também acho que o Vasco vence a partida assim, pode ser até pelo placar de 2-1. E você tem várias opções aí, lembrando que o Boa Vista consegue marcar gol no Vasco, assim, historicamente. E o Vasco também consegue marcar gol no Boa Vista. Sai muito, ambos marcam nessas duas equipes. Porém, eu acho que o Vasco vence. E vocês têm essas diversas opções aí para estar apostando. Outra partida aí para se estar apostando é pelo Campeonato Colombiano da Primeira Divisão, Milionários FC contra Atlético Nacional. As duas equipes aí possuem 4 pontos na tabela e estão invictas aí na temporada. O Milionários tem 7 partidas que não sabe o que é perder. O Atlético Nacional vem de 4 partidas aí também invicto, e nas últimas 5 partidas aí entre essas duas equipes, em 4 delas conseguiu sair mais de 2.5 gols, ou seja, saiu 3 gols ou mais. Nas últimas 6 partidas aí, 5 delas foram ambas marcam, e nas últimas 8 todas elas foram abaixo de 10.5 escanteio. Então, para essa partida aí, por ser um jogo muito equilibrado e movimentado, nós vamos de jogo abaixo de 10.5 escanteio, vamos de ambos marcam e jogo acima de 1,5. E se você quiser até arriscar, pode até colocar um acima de 2,5 aí, que é o que vem dando historicamente aí no confronto. Trocando a chavinha e voltando lá para a Inglaterra, só que dessa vez para a terceira divisão, que é a League One. Então temos Cheltenham Town e o Wigan FC. O Cheltenham Town, que é o time da casa, aí, ocupa a 18ª colocação com 31 pontos, enquanto o Wigan aí é o líder do campeonato com 54 pontos. A equipe do Wigan aí vem numa sequência incrível de 7 vitórias seguidas, 18 jogos sem perder, enquanto a equipe mandante aí do Cheltenham vem de 10 partidas sem vencer. Nos últimos confrontos aí, a equipe do Wigan, que é a equipe visitante, vem atropelando as equipes, até equipes mais fortes do que o próprio Cheltenham. Então, para essa partida aí, nós vamos de Wigan para marcar 2 gols. E se você quiser arriscar muito, pode até colocar ambos marcam, mas eu acho que o Wigan vence essa partida. Mais uma partida aí da terceira divisão do Campeonato da Inglaterra, entre Gillingham e Oxford United. Então, a equipe do Gillingham aí da casa ocupa a 23ª colocação dentro da zona de rebaixamento com apenas 19 pontos, enquanto a equipe do Oxford ocupa a 6ª colocação com 46 pontos, está dentro da zona de playoff para subir para a segunda divisão aí do Campeonato da Inglaterra. A equipe do Gillingham, que é a equipe da casa aí, vem de simplesmente feito incrível de 16 partidas sem vencer, e vem tomando uma sapatada aí de todo mundo, enquanto a equipe do Oxford vem ali muito bem regularmente, perde algumas partidas, porém ganha mais do que perde. E nos últimos 5 jogos aí entre as duas equipes no confronto direto, 4 delas foram ambas marcam. Então, para essa partida nós vamos ficar de Oxford, como ele marca muito gol, ele pode marcar 2 gols nessa partida, então vamos de Oxford para marcar 2 gols, e você tem até a opção aí do ambos marcam. Trocando novamente aqui a nossa chavinha, vamos para o Campeonato Croata da Primeira Divisão, partida entre Osijek e Slaven Belupo. O Osijek ocupa a terceira colocação na tabela com 40 pontos, enquanto o Slaven Belupo ocupa a penúltima colocação aí, que é a nona, porque o campeonato só tem 10 equipes, ocupa a nona colocação com 19 pontos. A equipe do Osijek, equipe mandante aí da partida, vem de incríveis 22 partidas aí sem derrota, vem de 4 vitórias seguidas, e no confronto direto aqui entre as duas equipes vem de 11 jogos sem perder. Então, para essa partida não tem nem como a gente não pensar que o Osijek vencerá. Então vamos de Osijek para marcar 2 gols. E se você quiser arriscar muito,
pode até colocar ambos marcam aí, pensando na zebra marcar um gol em contra-ataque, porém eu acho que o Osijek leva fácil essa partida. Falando agora sobre o campeonato grego da primeira divisão, partida entre Panathinaikos e Asteras Trípolis. Então a equipe do Panathinaikos aí, equipe mandante, ocupa a quarta colocação com 30 pontos, enquanto a equipe do Asteras aí ocupa a sexta colocação com 24. Os dois estão dentro da zona de playoffs para a ronda de mata-mata aí do campeonato. E os três vêm de 3 jogos sem derrotas, 3 jogos sem sofrer gols. No confronto direto aí, o Asteras Trípolis, que é o time visitante, vem de 7 jogos sem perder para o Panathinaikos. Foi feito incrível aí já, viu? E nas últimas 9 partidas aí, todas 9 foram abaixo de 10.5 escanteios. Então para essa partida aí, nós vamos ficar com o jogo abaixo de 10.5 escanteio. Ambas marcam, jogo acima do e-mail. E não tem como aqui. Eu acho que o Panathinaikos vai quebrar essa série invicta aí do Asteras no confronto direto. E também eu acho que dá Panathinaikos. Mudando novamente a chave, indo para a primeira divisão do Campeonato de Israel, partida entre Hapoel Katamon Jerusalém e Hapoel Beersheva. O Hapoel Katamon Jerusalém, equipe mandante aí, ocupa a 12ª colocação com 16 pontos, vem de 5 jogos sem vitórias, 12 partidas levando gols consecutivos. Das últimas 6 partidas, todas 6 partidas foram ambas marcam. E a equipe do Hapoel Beersheva ocupa a 2ª colocação aí, com 43 pontos, brigando cabeça a cabeça com Maccabi Haifa. E então, na partida de ida aí, entre essas duas equipes, o Hapoel Beersheva venceu pelo placar de 3-1. O Hapoel Beersheva é um time que costuma marcar muitos gols. Então, para essa partida, nós vamos ficar de Hapoel Beersheva para marcar 2 gols e partida acima de 2,5. Outra partida aí pelo Campeonato de Israel da primeira divisão entre Ashdod e Maccabi Tel Aviv. O Ashdod, que é o time mandante aí na partida, ocupa a 6ª colocação do campeonato dentro da zona de playoff com 26 pontos, enquanto o Maccabi Tel Aviv ocupa a 4ª colocação com 32. O Maccabi Tel Aviv vem de 4 jogos sem derrotas. Das últimas 6 partidas aí, 5 delas foram acima de 2,5. Ele tá numa frequência de levar muito gols e marcar também muito gols. No confronto direto entre as duas equipes, nas últimas 7 partidas, 6 delas foram ambas marcam. E na última partida aí, o Ashdod ganhou como visitante lá no turno. Então, para essa partida, nós vamos de ambas marcam. Vamos de Maccabi Tel Aviv e Maccabi Tel Aviv para marcar 2 gols. Costuma levar muitos gols, sim. Você pode botar até o acima de 2,5. Tem essas imensas opções, porém eu acho que o Maccabi Tel Aviv aí ele vence porque ele tem um ataque bastante forte. Nosso último palpite aqui para o dia 29, que no caso é amanhã, é a final aí da Copa da Liga de Portugal, partida entre Benfica e Sport Lisboa, duas equipes que vêm numa média de gols ótimas aí, tanto marcando, tanto levando. A equipe do Benfica tá levando menos do que a do Sport, a Sport tá levando muito gol e também tá marcando muito gol, e as duas equipes aí tá com a média baixa aí de escanteios. Nas últimas partidas aí de 10, 9 delas foram menos de 10.5 escanteio. No confronto direto aí tá saindo muito ambos marcam entre as equipes, acima de 2,5. E nas últimas 6 partidas entre as equipes aí, 5 delas foram abaixo de 10.5 escanteios. Então para essa partida aí nós vamos de ambas marcam, jogo acima de 2,5. E pelo jogo ser bastante corrido aí, é o que indica pelo menos, nós vamos de menos 10.5 escanteios. Uma boa sorte aí para vocês, espero que vocês gostaram aí do palpite, boa sorte. E fiquem ligados aqui no canal, se inscrevem no canal, ativem o sininho de notificação, deixem sugestões aqui para a gente estar trazendo o melhor suporte aí para vocês. E lembre-se, pessoal, apenas leia as estatísticas e crie seu próprio palpite. Eu sei que eu dou meu palpite, mas é o que eu acho assim da partida pelas estatísticas. E vocês são livres para pensar, analisar as estatísticas e fazer suas apostas. Boa sorte para vocês e muito obrigado.